Fala galera, iniciando nossa décima quarta aula do nosso curso de Matemática Básica. A nossa 14ª aula vai falar sobre o assunto função do segundo grau. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo. Vamos lá! Vimos na aula de função do primeiro grau a definição de função do primeiro grau. Agora vamos ver a definição de função do segundo grau, ou função quadrática, que tem uma definição muito similar. Sendo uma aplicação f de R em R, ela recebe o nome de função do segundo grau, ou função quadrática, quando para cada x pertencente aos reais estiver associado um elemento ax² mais bx mais c pertencente aos reais com A não nulo, isso é, um f de RR, sendo que para cada x temos um y ou f de x igual a ax² mais bx mais c com A diferente de zero, ou seja, não nulo. Um exemplo de função do segundo grau, tranquilo, x² mais 3x mais 1 é uma função do segundo grau, beleza? Bom, como é que é o gráfico de uma função do segundo grau? O exemplo que tivemos, y igual a x² mais 3x mais 1. O gráfico ele é uma parábola. Todas as funções de segundo grau que tivemos que desenhar o gráfico, plotar esse gráfico, ele vai ser uma parábola, certo? Com um vértice. Aí no caso, então, beleza. Já sabemos que ela é uma parábola. Nesse caso anterior, tínhamos que a parábola tinha a concavidade voltada para cima. Mas ela pode ter também a concavidade voltada para baixo. Como é que saber? A gente pode saber se ela tem uma concavidade voltada para cima ou para baixo. Simples, analisando o coeficiente A. Se o coeficiente A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Na função anterior, tínhamos que x² mais 3x mais 1 igual a y. Então, beleza. Essa função, temos que A é igual a 1, então A é maior que zero. Já se A fosse negativo, a concavidade seria voltada para baixo. Beleza, vamos ver os seguintes exemplos então. Temos no lado esquerdo a função y igual a x². Essa função quadrática tem a concavidade voltada para cima, A igual a 1, A positivo. Já a função y igual a menos x², A igual a quanto? Menos 1. Então, a concavidade é voltada para baixo. Beleza, beleza. Então, beleza. Já descobrimos o gráfico da função. Agora, vamos saber, então, como achar as raízes ou os zeros da função quadrática. Bom, as raízes ou os zeros da função quadrática são os valores de x reais, tais que f de x igual a zero. Certo? Quais são os valores de x tais que f de x igual a zero? São dois. Quando x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Beleza, mas o que é o delta? O delta é igual aqui, b² menos 4ac, certo? Quando o delta é positivo, as duas raízes são calculadas dessa fórmula, bem simples. Quando o delta é igual a zero, o que acontece? Fica o delta, se a gente substituir o zero na fórmula, vai ficar o quê? Menos b mais raiz de zero sobre 2a, menos b sobre 2a. Menos b menos raiz de zero sobre 2a, ou seja, as duas raízes são iguais. E a raiz vai ser igual a quê? Menos b sobre 2a. Caso o delta seja negativo, bem simples, não existem raízes reais para essa função quadrática. Beleza? Agora vamos lá. Vimos que a parábola tem um vértice. Como achar esse vértice? Tranquilo também. O vértice da parábola da função quadrática é o ponto com a seguinte abscissa ordenada, ou seja, o x do vértice é menos b sobre 2a. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. Observemos o seguinte exemplo. Quais as raízes e o vértice da parábola representativa da função quadrática y igual a x² mais 5x mais 6? Beleza.
Para achar as raízes, temos que primeiro achar o delta. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. B é 5, o nosso C ele é o quê? 6 e o nosso A é 1. Então seria 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, que é igual a 25 menos 24, que é igual a 1. O nosso delta é igual a 1. Então, substituímos os valores nas duas raízes. A primeira raiz, menos b, menos 5, mais raiz de delta, raiz de 1 é 1, dividido por 2, ou seja, menos 5 mais 1 sobre 2 é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. É a nossa primeira raiz. A nossa segunda raiz, menos 5 menos 1, que é o quê? Menos 5 menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então temos o quê? Quais são as duas raízes? Menos 2 e menos 3. Beleza. Agora falta só achar o vértice, certo? Qual o x do vértice? Menos b sobre 2a. É menos 5 sobre 2, que é igual a menos 2,5. Já o nosso y do vértice também tranquilo. Menos delta sobre 4a, que é igual a quê? Menos 1 sobre 4, menos 0,25. O nosso vértice é o ponto com a abscissa menos 2,5 e com ordenada menos 0,25. Obrigado por acompanhar mais uma aula. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Vamos lá, vamos com tudo.